Certo, hoje a gente vai ler a primeira carta de João, mas antes eu quero lembrar você para abrir os seus olhos e para ver o que está acontecendo e se desenrolando de frente dos seus olhos e de frente de todo o mundo. É o reino da besta que está se montando. Na verdade, que está apenas se apresentando para o mundo. Se você olhar 2 anos para trás e ver o desenrolar de todos esses 2 anos, qual é a figura que mais aparece para o mundo? E qual é a figura, qual é a pessoa a quem o mundo está se curvando? Não é Donald Trump? Qual é a figura pública que mais se exalta, se autoexalta no mundo? Não é Donald Trump? Qual é a figura pública com mais poder que está se autoexaltando no mundo? Não é Donald Trump? Não estão, por acaso, todas as grandes empresas americanas e mundiais atrás de Donald Trump? Os representantes delas? Seja a Apple, seja a Nvidia, seja a Amazon, seja Tesla, enfim. Todo o grande poder está de trás de Donald Trump. Estão todos se reunindo e o apoiando. Quem foi a nação que bombardeou massivamente outros países e tem bombardeado recentemente? Não são os Estados Unidos? O que as outras grandes nações têm feito contra isso? Nada? Talvez palavras? Falado palavras apenas? Enfim, você está vendo tudo se desenrolar na sua frente. A nota de $250 já está em processo de aprovação para o público, né? Para o público, porque tudo já está bem programado no script, no roteiro deles. E as outras grandes potências vão se curvando a quem parece ser a cabeça dela. Significa que eu estou falando que Donald Trump é o anticristo? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. O genro dele comprou o prédio 666, acredito que seja em Nova York. O próprio Donald Trump tem um apartamento dedicado, creio eu que seja a Apollo. E por aí vai, entendeu? O que isso significa? Que estamos nos últimos segundos. Aliás, outra coisa que faltou falar, foi o próprio Donald Trump e a Casa Branca que anunciaram o tal do Conselho da Paz, o Board of Peace, proclamando paz e segurança mundiais, certo? Então preste atenção, porque a Bíblia falou que a partir do momento que eles dissessem paz e segurança, repentina destruição viria sobre eles. Então isso quer dizer que a gente está nos últimos segundos? Você não quer aceitar os fatos não vão mudar porque você não aceita? E a única coisa com a qual você tem que de fato se importar não é entender como que esse mal vai desenrolar, e sim ver de que lado que você está da espada do juízo. Se você está do lado daqueles que são os santos, que são os servos de Deus e que serão protegidos, e libertados e livrados de todo problema, ou se você está do lado das virgens tolas que acham que são santos, que acham que são servos de Deus, porque vão para a igreja, mas nada tem a ver com Jesus, porque tudo tem a ver com o pecado e com o pecador. Então, se examine a si mesmo, abra os seus olhos para a realidade e entenda que se você não está de vestes brancas, você está contra Jesus. Tá bom? Vamos ler o livro de 1 João. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos apalparam da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e fomos testemunhas e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e foi manifestada a nós. O que vimos e ouvimos vos declaramos, para que também possais ter comunhão conosco, e verdadeiramente a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. E estas coisas vos escrevemos para que a vossa alegria possa ser completa. E esta é a mensagem que dele ouvimos, de Jesus Cristo. E vos declaramos. Então o que Jesus falou para eles? Para os apóstolos, os servos de Jesus? Que Deus é luz, e não há nele treva alguma. Tudo que Jesus falou está cravado na pedra. Você não pode mudar. É a verdade e ponto final. Então, se Jesus está falando que Deus é luz e não há nele treva alguma, significa que Deus é completamente santo, não há podridão, não há pecado, não há sujeira alguma em Deus, porque ele é luz, e a luz é separada das trevas. Entenda essa base para você entender o resto. Se nós dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Isso aqui quebra todo o sistema religioso atual, que é falso e é controlado pelo diabo. O que é ter comunhão com Deus, se não andar junto com Deus? Se não fazer parte de Deus, fazer parte do corpo de Cristo, ser cristão de verdade, ser salvo. Isso é ser salvo, é ter comunhão com Deus. Então, se você diz que você é salvo, e você está andando naquilo que Deus não anda, em trevas, em pecado, que em Deus não há nenhum, Deus, Jesus, te chamou de mentiroso. E você não pratica, você não executa, você não faz a verdade. Você não é da verdade. Se você diz que você é salvo e você é pecador, porque pelos seus frutos os conhecereis. A palavra diz o seguinte, Jesus falou em Mateus 12:33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Porque a árvore é conhecida por seu fruto. Então, se sai pecado de você, que é o fruto mau, significa que você ainda é árvore má. E se você diz que é árvore boa, saindo o fruto mau de você, Deus te chamou de mentiroso, porque quem que define se você é salvo? O que mostra e o que manifesta se você é salvo? O fruto, aquilo que sai de você, aquilo que sai da árvore, você é a árvore. Então, estabeleça isso e não esqueça, porque com base nisso é que a gente entende o resto. Se você não entender isso, que pecador não tem comunhão com Deus,
O resto do texto vai ser pervertido na sua cabeça e foi pervertido nesse sistema religioso que pertence ao diabo. Então vamos continuar. Se nós dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que a gente entende aqui? Que Deus não tem comunhão com o pecador. Mas, se andamos na luz, assim como ele está na luz, sem treva alguma, sem pecado nenhum, ou fazer árvore boa ou fazer árvore má, aí temos comunhão uns com os outros. Esse é o corpo de Cristo. Essa é a igreja, essa é a noiva de Cristo. Só existe comunhão com os limpos, porque eles são limpos, porque eles andam na luz, e na luz não há treva. Ou seja, eles não são mais pecadores, eles são ex-pecadores, porque eles foram transformados por Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo. Seu Filho nos purifica de todo o pecado, nos limpa de todo o pecado. E agora vem o texto que o diabo perverte nesse sistema religioso do diabo. Tá bom? Vamos entender. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então vamos voltar aqui para a gente entender. Jesus nos purifica de todo o pecado. Se ele nos purifica de todo o pecado, significa que todo o pecado vai embora, certo? Se você se limpa, significa que a sujeira vai embora de você. Se você lava um carro, significa que a sujeira não pertence mais àquele carro. Logo, aquele carro não tem mais sujeira. Então seria algo são, seria algo sensato você ir num lava-carro, lavar o seu carro, sair de lá e falar, não, mas meu carro não está limpo, sendo que o carro está limpo? Não seria sensato. Se ele foi limpo, se ele foi lavado, ele está limpo. Mas o que o diabo faz você acreditar, através de heresia, através de perversão da doutrina, que após sair com o carro que foi lavado e saiu limpo do lava-carro, aquele carro ainda está sujo? Como assim? Se você foi limpo, você está limpo. Então, esse texto aqui é o carro que ainda não foi lavado. Todo carro precisa ir para o Salvador, para que o sangue dele nos lave de todo o pecado. Mas se você ainda não foi para o Salvador para ser purificado de todo o pecado, de toda a sujeira, significa que você ainda está sujo. Logo, esse versículo se aplica às pessoas que ainda não foram purificadas, não foram convertidas, não foram salvas, não foram libertas do pecado. Ainda são pecadoras. Não é para o cristão. É para o pré-cristão. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. É óbvio, porque Jesus veio salvar quem? Foi o pecador que ele veio salvar. E uma vez salvo, significa que ele não está mais perdido, que ele não está mais sujo. Então esse aqui, antiga criatura, não é o salvo, porque o salvo foi purificado de todo pecado. Por isso que ele está salvo, porque ele está limpo. Então não deixe a sua igreja te enganar, tirando isso aqui do contexto certo. Eles ignoram todo o texto, e o texto diz claramente que para ter comunhão com Deus, para ser salvo, você não pode ter trevas em você. Ou seja, a pessoa que já foi salva, porque ela foi purificada por Jesus Cristo, que tirou toda a sujeira dela. Logo, ela não tem pecado. A salva, mas antes de ser salva, ela tem pecado. Por isso que ela precisa ir para Jesus para ser purificada, para ser lavada. Se o carro está sujo, o carro não está limpo. Mas se o carro está limpo, entendeu? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O texto está se repetindo. Se você confessar que você é sujo, Jesus está disposto a te perdoar, mas ele não para no perdão. Jesus não existe um Jesus que apenas perdoa. Ele não para por aí a obra dele. A obra dele nos purifica, ela nos limpa, ela tira toda a sujeira de nós, toda a injustiça. Uma vez que toda a injustiça é tirada, significa que não há mais o que em você? Injustiça. Se não há mais injustiça em você, o que há? Justiça. Você passou a ser justo. Se não há mais sujeira em você, você passou a ser puro. Essa é a nova criatura. E aqui novamente se repete para a pessoa não ser uma orgulhosa, a pessoa que não é salva. Se dissermos que não temos pecado, fazemos um mentiroso. Por quê? Porque Jesus veio salvar o pecador. Você precisa ter pecado para que ele te salve do pecado no qual você está preso, dos pecados. E a sua palavra não está em nós. Então, no contexto correto, o versículo 10 e o versículo 8 falam da criatura que ainda não está salva e precisa ir para o Salvador com humildade e obediência para que ela seja purificada de tudo. Seja purificada de tudo. Prestou atenção? Vamos seguindo. Agora, outro texto que as falsas igrejas pervertem para ensinar você que o limpo é sujo, tá bom? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Para que não pequeis. E se algum homem pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não pelos nossos apenas, mas também pelos pecados de todo o mundo. Em que ocasião isso aqui se aplica se algum homem pecar? Primeiro, a pessoa que não está salva. Quem foi que Jesus veio salvar? Não foi o pecador? Então, se algum homem pecar, Jesus existe para salvá-la, para purificá-la, para impedi-la de cair a partir do momento que ela é convertida. E isso aqui também se aplica para outro tipo de pecado que a gente vai entender melhor no capítulo 5 de João, que é o pecar por ignorância, por burrice, é fazer alguma lambança. Não é um pecado voluntário, não é algo feito de um coração enegrecido, de um coração que é sujo, não. É uma burrice. E a gente vai entrar em detalhes depois, mas, por exemplo, posso dar alguns exemplos, uma pessoa, de repente, se deixa, uma pessoa imatura em Cristo, certo? Se deixa levar pelo diabo, porque o diabo não para de tentar, seja a pessoa salva ou não. Se deixa levar pelo diabo, e essa pessoa que é imatura em Cristo, e a palavra chama de bebês em Cristo, de repente solta um palavrão, deixa escapar um palavrão. Esse é um pecado que não é para a morte. Isso é uma coisa que ela não intencionou fazer, ela não quis fazer, e a partir do momento que aquilo sai e ela percebe, ela imediatamente é atingida
pelo Espírito Santo, é alertada pelo Espírito Santo, e ela se sente muito mal em fazer aquilo. Ela fica perturbada em ter feito algo, mesmo que sem intenção, que suje e que ofenda o nome de Deus. É uma pessoa que, por exemplo, num tom de brincadeira e sem intencionar nada de mal, ela coloca um apelido errado, um apelido inconveniente numa pessoa, num irmão seu. Entendeu? Algo que possa vir a ser ofensivo. E assim que ela percebe, ela fala, ops, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso. Me desculpa, entendeu? É uma coisa que não é intencional. Não é uma coisa feita de um coração que está em trevas. É uma coisa que assim que a pessoa se liga que ela fez, e que é uma lambança, ela não vai cair em adultério, de repente, por acidente, entendeu? Ela percebe e ela se corrige. Outro exemplo que eu posso dar, por exemplo, você está andando de carro numa área que você não conhece, enfim, existe uma distração ali. E essa distração faz você passar no sinal vermelho, entendeu? Aí você pensa, nossa, eu não acredito que eu acabei de fazer isso. Enfim, são coisas assim, são besteiras, são burrices, são lambancinhas que você pode cometer. Não é você, de repente, estar vendo pornografia, entendeu? Não é você, acidentalmente, começar a fumar maconha. Não é você beber e se embriagar com o mundo, ou sem o mundo, entendeu? Não são coisas intencionais. Então, quando não é intencional, você, como uma pessoa ainda imatura em Cristo, como uma pessoa que ainda não aprendeu a lutar contra o diabo, pode passar a fazer, é passivo de fazer, está sujeito a fazer, e logo você se corrige, logo você amadurece, e aquilo para de fazer parte da sua vida, entendeu? Você para de fazer aquilo, porque você aprendeu com aquele erro, mesmo que seja um erro que você tenha cometido sem a intenção de cometer. Enfim, eu estou dando um monte de exemplos, só para você ter uma noção que existe uma grande diferença entre um pecado voluntário, que é um pecado mesmo, que você entende, e lambancinhas, entendeu? Burradas. Versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não pelos nossos apenas, mas também pelos pecados de todo mundo. E nisto sabemos que o conhecemos. Como? Se guardarmos os seus mandamentos. Os mandamentos de Jesus são todas as palavras que ele falou. Tá bom? E todas as palavras que ele falou são englobadas pelos dois grandes mandamentos de amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Se você ama a Deus acima de tudo, você não tem parte nenhuma com nada nem ninguém que ofendem a Deus, que tem ligação com o pecado. Você obedece a Deus. Se você ama a Deus acima de tudo, Ele é a sua prioridade, tudo que é sujo tem que sair da frente, porque sempre vai haver algo na sua frente. E se você é servo de Deus, esse algo tem que ser Deus. E se Deus está na frente, nenhum pecado, nem nenhuma pessoa que não deixa de pecar e que não obedece ao Senhor Jesus pode estar na frente ao mesmo tempo. Ou você está com um, ou você está com o outro. A palavra diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, apenas um exemplo. E se você ama o próximo como a si mesmo, você vai sim falar a verdade para o próximo, mas você não vai ter comunhão com ele se ele desejar andar em trevas, se ele desejar continuar no erro dele, na desobediência e na infidelidade dele. E você também, se você ama o próximo, você vai usar da sua abundância, você vai usar do seu meio, você vai usar de todo o seu poder para ajudá-lo quando necessário, quando você tem essa possibilidade de ajudá-lo. E nisso se resume os mandamentos de Jesus. Você vai colocar Deus acima de tudo, não vai ter parte nenhuma com a sujeira nem com os sujos, e você vai amar o próximo como a si mesmo. Você vai usar do seu tempo, da sua força, da sua energia para ajudar o próximo da maneira que ele precise, mas sem ter comunhão com o pecador. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está com ele. Então aqui a gente tem outro exemplo de 1 João 5 a 6, que diz que aquele que diz que tem comunhão com Deus e anda em trevas é mentiroso. Mesma coisa aqui. Se você não guarda os mandamentos de Deus que te manda ser santo, é porque você anda em trevas. Se você não faz o que Jesus mandou, você continua fazendo o que ele não mandou, e o que ele não mandou é justamente que você permaneça nas trevas. Então, se você não obedece a Jesus, você é um mentiroso. A verdade não está com você, você não tem parte com Deus, você não tem comunhão com Deus, você ainda não é salvo. Você precisa correr para Jesus, você precisa negar a si mesmo, para então poder guardar os mandamentos de Deus, que se resume em santidade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, ou seja, qualquer que obedece à palavra de Deus e à palavra de Jesus, nessa pessoa, verdadeiramente está o amor de Deus aperfeiçoado. Nisto sabemos que estamos nele. Como? Como que sabemos? Porque lhe obedecemos. Os servos de Deus nada tem a ver mais com o pecado não faz mais parte da vida deles, nem nada mais ele tem a ver com os pecadores, com as pessoas infiéis a Deus, com as pessoas que não fazem e não guardam a palavra de Deus, que não obedecem ao Senhor Jesus, as pessoas que não deixam os mortos enterrarem os seus mortos, as pessoas que desrespeitam a ordem de Deus de se separar de quem anda em trevas, de quem tem comunhão com as trevas, com o pecado, seja o que for, infidelidade. Então, nisso a gente sabe que a gente está em Deus se a gente obedece a palavra de Deus. Aquele que diz palavras que está nele, essa pessoa que fala que está em Jesus, que é salva, que é cristã, deve andar da maneira como ele andou. Como que Jesus andou? Em santidade e obediência a Deus. Então, se você diz que você está nele, você deve andar, ou seja, viver do modo que ele viveu, em santidade e obediência a Deus. A palavra diz em Mateus 7:21 que nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará ao reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, vai para o céu, mas aquele que faz, aquele que anda conforme Deus mandou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que tivestes desde o início. O mandamento antigo é a palavra que ouvistes desde o princípio. Novamente vos escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas já passaram. O pecado já foi embora. E agora a verdadeira luz brilha. Significa que na vida dos salvos não existe mais espaço para trevas. Por quê? Porque agora eles têm comunhão com Deus. Deus esse que anda na luz
e o qual não possui treva alguma em si. Então eles só têm comunhão com Deus, só são igreja, só são corpo de Cristo, porque as trevas já passaram e agora a verdadeira luz brilha. Agora eles são de Jesus de verdade, agora eles são santos, eles foram convertidos. Aquele que diz, novamente, dizer e fazer é o princípio que você tem. Pedir discernimento para Deus para entender a diferença. Aquele que diz que está na luz, aquele que diz que anda com Deus e odeia a seu irmão, está em trevas até agora. Porque o ódio já é um pecado, é uma obra da carne. Então aqui está limitando o exemplo ao ódio do próximo, ao ódio do seu irmão. Mas qualquer pecado, qualquer comunhão com as trevas é uma descomunhão, se essa palavra existe, com a luz. Ou você está com um, ou você está com outro. Então aquele que diz que está na luz, é a mesma coisa. E anda em trevas, não anda com Deus. Ok? Porque Deus não está em trevas. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão está em trevas até agora. Então se você tem ódio, se você guarda rancor por pessoas dentro de você, você está em trevas. Você tem que aprender a perdoar se você quer ser perdoado por Deus. Porque se uma pessoa fez algo de mal para você, essa pessoa fez algo de mal para você, ou algumas coisas de mal para você, e você não quer perdoá-la. E aí eu te pergunto, quantas coisas de mal você fez contra Deus? Por quantos anos da sua vida, ou décadas, você andou em trevas contra Deus? E mesmo assim Ele está disposto a te perdoar. Então se você não pode perdoar o próximo, Deus não pode te perdoar. Você precisa ser limpo. Então perdoa o próximo para que você saia das trevas e não esteja mais em trevas, porque quem ficar em trevas vai queimar, tá bom? O perdão é necessário. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e não há nele ocasião para o tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde vai. Porque essas trevas lhe cegaram os olhos. Ele não está ligado, ele não sabe que ele vai queimar no inferno. Se ele continuar nessas trevas, porque esse pecado, nesse caso o ódio, mas seja qual pecado que for, cegou essa pessoa. E o cego não sabe para onde ele vai. A pessoa que alimenta e que nutre o pecado, ela só alimenta e nutre aquilo no qual ela tem deleite. E se ela se deleita em odiar as pessoas ou qualquer outro tipo de pecado, ela não pode se deleitar em Deus, porque Deus está na luz. Um é o oposto do outro. Então, ou você está com pecado, ou você está com Deus. E se você está no pecado e não quer saber de Deus, você está cego e no fim você não sabe para onde você vai. Você vai queimar no inferno. Tá bom? Se você está atualmente em trevas, você precisa correr para Jesus, porque ele fala que quem andar com ele não andará mais em trevas. Eu posso abrir para você ver. João 8:12. Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me seguir Jesus de verdade, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então você precisa correr para Jesus, para seguir Jesus, negar a si mesmo, ser transformado, ser convertido, para ter a luz da vida. Porque, do contrário, você vai ficar em trevas e você não sabe para onde você vai. Essas trevas vão te cegar, vão te manter cego. Se você não tiver humildade para reconhecer que você está em trevas, para você reconhecer aquilo que a gente viu no primeiro livro de João. Aqui, ó. Você precisa ter essa humildade para confessar os seus pecados. E para ir para Jesus, para que Ele te perdoe, mas também te limpe, tire os pecados de você, para aí você ser transformado. Então, você viu como muda? Como tudo muda quando a gente aplica o versículo no seu devido contexto? Escreva-vos, filhinhos, porque vossos pecados estão perdoados, por causa do nome dele. Escreva-vos, pais, porque vós conhecestes aquele que é desde o princípio. Escreva-vos, jovens, porque vós vencestes o maligno. Se você venceu, você não perdeu. Se você venceu, o maligno não está mais e não tem mais poder sobre você. É você que tem poder para negá-lo. Eu vos escrevo, filhinhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e vós vencestes o maligno. Presta atenção, não ameis o mundo e nem as coisas que estão no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida, não é do Pai, mas do mundo. A palavra diz em Tiago 4,4 que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, se você tem comunhão com aquilo que não é de Deus, significa que o amor de Deus não está em você. Porque se estivesse, você obedeceria a Deus e não teria parte com aquilo que não é dele. Então, uma pessoa que é cobiçosa, uma pessoa que está sempre buscando... Existem vários tipos de cobiça, tá? Mas uma pessoa que está sempre buscando, sei lá, roupa de marca. É uma pessoa que está com os olhos e com o coração e com a mente focada nas coisas do mundo. É uma pessoa que é idólatra, porque a cobiça, a Bíblia fala que é idolatria. Ou uma própria pessoa que idolatra outra pessoa. Ela também está com os olhos nas coisas do mundo e nos mundanos também. E o amor do Pai não está nela. Então, o desejo da carne, o desejo dos olhos, o desejo impróprio, tá bom? E o orgulho da vida, ou seja, uma pessoa que sempre busca se exaltar, sempre busca conquistar coisas, sempre busca ser a melhor no padrão mundano, sempre é ambiciosa quanto ao que faz na sua vida. Sempre quer aparecer. Enfim, essas pessoas, elas não têm humildade, elas têm o contrário de humildade, elas têm orgulho da vida. E essas coisas não são de Deus, elas são do mundo. Então, se você quer ir para Jesus, essas coisas têm que morrer em você. Você não pode mais ficar focado em materialismo. Você não pode mais ficar focado no orgulho, em subir na vida e ser respeitado por pessoas da carne, entendeu? Se você for de Cristo, as pessoas da carne não vão querer saber de você. Elas vão te achar um maluco ou uma maluca. Aí vão falar, quê? Esse cara aí endoidou? Endoidou de vez, entendeu? Porque ele largou tudo, ele largou o emprego, porque ele diz que o emprego envolve ele com pecado. Se é assim, pode todo mundo queimar? Não é possível, esse cara tá louco, esse cara é do diabo, entendeu? Eles vão te achar maluco. Mas que é melhor que o mundo te ache maluco do que Deus te ache maluco? É melhor você andar na loucura de Deus, que é a sabedoria, ou seja, na obediência a Deus,
do que andar na loucura do mundo, que eles acham que é sabedoria, mas é que é pura burrice, porque estão separados de Deus, entendeu? Se você for ver, aos olhos carnais, o que Cristo fez foi uma loucura. Ele se deixou torturar, ele não deu um pio, ele se deixou bater, e ele era Deus manifesto em carne. Você está percebendo? Então você não pode se conformar ao jeito desse mundo. Do jeito desse mundo tem que morrer para você ter parte com Deus. Você precisa ser santo e não tem nada a ver com quem não é e com as coisas que não são. Significa que uma pessoa, por exemplo, que deseja ter um carro para se locomover, porque ela realmente precisa se locomover, ela está em cobiça, ela está em erro? Ela está pecando contra Deus porque o pecado é uma coisa, porque o carro é uma coisa do mundo? Claro que não. A gente está falando de coisas desmedidas, de coisas desnecessárias, entendeu? De coisas que nada tem a ver com, enfim, necessidade. Falando de coisa mundana de fato. E não de você precisar de um carro, de uma moto para se locomover de um ponto A para o ponto B, porque o ponto A para o ponto B são longe, são distantes, entendeu? Você tem que caminhar sempre, com sacola nas costas. Enfim, por aí vai. Existem bilhares não existem, existem milhões de exemplos. Bilhões de exemplos que a gente podia aplicar isso. E o mundo passa e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que obedece a Deus vai viver para sempre, tem a vida eterna. Filhinhos, é a última hora. E como vós ouvistes que o anticristo há de vir, e mesmo agora muitos anticristos, por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, sem dúvida, teriam continuado conosco. Mas eles saíram para que se manifestasse que todos eles não eram de nós. Então aqui a gente tem a separação das luzes com as trevas. Entendeu? Não existe união entre eles. Então uma pessoa que diz que é cristã, mas acaba saindo do meio daqueles que são cristãos, ela de fato não era cristã. E ela só saiu do meio deles porque, sem dúvida, ela não era deles. Ela não tinha comunhão com a luz. Porque se tivesse comunhão com a luz, não teria se separado da luz. Porque a luz não se separa da luz. E sim trevas. Então, eles saíram do meio deles para que se manifestasse que eles não eram cristãos de verdade. Entendeu? É uma pessoa que usa o nome de Cristo, mas está andando em pecado, em desobediência, em infidelidade. É preciso haver essa separação. O sujo não anda com o limpo. O fiel não anda com o infiel. Vós tendes a unção do santo e sabeis todas as coisas. Eu não vos escrevi julgando que não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira advém da verdade. Nenhuma mentira advém da verdade. Preste atenção nisso, porque se você prestar atenção simplesmente nessa frase, olhasse para a sua igreja, para aquilo que eles pregam na sua igreja e para o modo deles de viver dentro ou fora da sua igreja, você perceberia, se nenhuma mentira advém da verdade, por que esse cara está andando em trevas e Deus chamou toda pessoa que anda em trevas, em pecado, em infidelidade, e mentiroso e falou que não tem parte com ele? Então significa que essa igreja na qual eu estou indo, não é da verdade, porque nenhuma mentira advém da verdade, nem mentiroso, porque mentiroso vem da mentira, e andar na mentira. E o pecado é o engano, o pecado é a mentira. Então, se você percebesse simplesmente isso aqui e pegasse, não sei, escreve no papel, segura na sua mão, vai lá na sua igreja, ouve o que eles estão falando, se é heresia, e se tem heresia é uma mentira. Aí você olha para o papel de novo, nenhuma mentira vem da verdade. Opa, então eu não tenho parte com essa igreja. Cai fora. Entendeu? Simples assim. Não existe sujeira, não pode sair sujeira de Deus. E nem daqueles que são servos de Deus, porque a árvore é conhecida pelo seu fruto. Por isso que Jesus mandou você se separar de todo mundo que é sujo. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ele é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, o mesmo não tem o Pai, mas aquele que reconhece o Filho tem o Pai também. Negar que Jesus é o Cristo não é simplesmente negar a existência de Jesus. Mas não existe Cristo sem poder de Cristo, não existe Jesus sem poder. Então você nega Jesus quando você também nega o poder dele para te libertar. É quando você fala que você é de Deus, mas você nega o poder de Deus para te libertar e por isso você continua andando na mentira e nenhuma mentira advém da verdade. Você continua andando em pecado. Então isso também é negar Jesus Cristo. É simplesmente andar em pecado, em desobediência, em infidelidade, é não fazer o que ele mandou. Isso é negar Jesus Cristo. Não é só negar que Jesus existiu, porque ele é o Filho de Deus. Qualquer que nega o Filho, o mesmo não tem o Pai. Mas aquele que reconhece o Filho, tem o Pai também. Então se você reconhece o Filho de verdade e por inteiro, você reconhece que o Filho vem junto com o poder do Filho para te livrar do poder das trevas. Eu posso até ler para você. Colossenses 1,13. Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu amado Filho, em quem temos a redenção pelo seu sangue e saber o perdão dos pecados. Então esse é o Jesus que vem com o poder de Jesus para te perdoar e para te purificar. Entendeu? Vamos continuar. Portanto, que isto esteja convosco, o que ouvistes desde o princípio. Será que isso está convosco, que vocês ouviram desde o princípio? Será que o que a gente leu em 1 João 1,5-6 você já esqueceu? Porque está aqui estabelecida a base, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se a gente disser que tem comunhão com Deus e é pecador, a gente é mentiroso. Será que você já esqueceu disso? Ou isso você se agarrou nisso? Porque é isso que o texto está mandando você fazer, se agarrar nisso. Portanto, que isso esteja convosco, o que ouvistes desde o princípio. Vamos voltar de novo. Então esta é a mensagem que deles ouvimos e vos declaramos. O que vimos e ouvimos, vos declaramos, para que também possais ter comunhão conosco. Se você quer ser corpo de Cristo, você precisa ter em mente aquilo e aquela que é a doutrina correta e seguir essa doutrina correta. Senão você tem parte com a heresia. Você é aquele que segue a mentira. Entendeu? Então vamos lá. Portanto, que isto esteja convosco, o que ouvistes desde o princípio. Se isto que ouvistes desde o princípio permanecer em vós, vós também, a vez de permanecer no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi a respeito daqueles que vos enganam.
Então, você tem que prestar atenção na base, na verdade, no fundamento, para que você não seja enganado por pessoas que são lobos em pele de cordeiro, que são pessoas dissimuladas, que são pessoas que dizem que são de Cristo, que têm a aparência de Cristo, mas negam o poder dele. Para te libertar de verdade do pecado, aqui e agora, nesta vida aqui. Pessoas que estão em amizade com o mundo e que dizem que são cristãs. Pessoas que dizem que são representantes da palavra de Deus, mas estão ensinando heresia, que é mentira, que é perversão da verdade, que é manipulação daquilo que é certo. Pessoas cujos frutos denunciam que são árvores más e não árvores boas, apesar de elas colocarem uma placa na testa dizendo que são árvores boas. Então preste atenção no que a base, no que todo o texto está falando, para que você não seja enganado. Porém, a unção que vós recebestes dele permanece convosco, e não tendes necessidade de que homem algum vos ensine. Mas como a mesma unção vos ensina todas as coisas, e é a verdade e não a mentira, como ela vos ensinou, vós haveis de permanecer nele. Como ela vos ensinou, vós haveis de permanecer nele. Então preste atenção no que está escrito, porque essa é a base. Se você quer permanecer em Jesus, você tem que seguir a doutrina de Jesus. E agora, filhinhos, permanecer nele, para que quando ele se manifestar, possamos ter confiança, e não sejamos envergonhados diante dele em sua vinda. A palavra fala que aquele que estiver nu, quando Jesus chegar, será envergonhado. Para você examinar a si mesmo, para que você não seja um reprovado. Ou seja, se você estiver andando em contrariedade ao que a palavra diz, se você não estiver sendo santo, você será envergonhado naquele dia, diante da vinda dele. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que faz a justiça é nascido dele. Então, ou a árvore é boa, e seu fruto é bom, ou a árvore é má, e seu fruto é mau. Não pode a árvore boa produzir fruto bom, fruto mau, e nem a árvore má produzir fruto bom. Então, quem faz justiça, quem exerce a justiça, quem pratica a justiça, é justo. Não existe cristão injusto, existe cristão justo, porque foi transformado de verdade. Contemple que tipo de amor o Pai nos outorgou que fôssemos chamados filhos de Deus. Muito importante esse capítulo. Portanto, o mundo não nos conhece porque não o conheceu. Então não espere que o mundo te aceite e te conheça, tenha parte com você a partir do momento que você é convertido, a partir do momento que você vai a Cristo e aceita a doutrina dele, se submete a ela para viver em santidade. O mundo não vai mais te conhecer, as pessoas não vão aceitar o seu testemunho, não vão aceitar a doutrina que não é sua, mas é de Cristo, daquele a quem você quer servir. E é assim mesmo. Porque a carne está sempre contra o espírito, os carnais estão sempre contra os espirituais. Então, a partir do momento que a pessoa nasce novo, ela passa a ser espiritual. E aqueles que andam na carne não entendem aqueles que andam no espírito, por isso eles vão te chamar de louco e vão achar que você está louco. E, enfim, seja como for, não vão te aceitar andando na doutrina de Cristo. Inclusive, a partir do momento que você vai se separar deles para andar na doutrina de Cristo, porque eles não querem andar nessa doutrina aí, mesmo que eles não vão te conhecer mais. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando ele aparecer, haveremos de ser semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo assim como ele é. Então aqui não está falando de santidade, porque você tem que ser santo aqui e agora. Essa é uma ordem divina, essa é um requisito para você subir. Hebreus 12:14, sem santidade nenhum homem verá o Senhor. Tá bom? Aqui está falando de um corpo glorificado. Não está falando de ser santo só quando você sobe. Significa outra coisa, significa que você vai ser glorificado assim como Cristo é, você vai ser um imortal a partir do momento que isso se manifestar, entendeu? A partir do momento que você subir de verdade para estar com Jesus e ser glorificado e ganhar a vida eterna. Você vai ser alguém que é herdeiro da vida eterna. E qualquer homem que tem nele esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, se você tem a esperança de ter a vida eterna, de ser glorificado e não ser uma pessoa que vai perecer no inferno, e sim ser uma pessoa que será semelhante a Cristo, você precisa, é um dever, purificar-se assim como ele é puro. Você lembra lá no texto de 1 João 5 que Deus é luz e não há nele treva alguma? Então, se você quer ser salvo, você precisa se limpar assim como Deus é limpo. É para isso que Jesus existe, porque é ele que te purifica de todo pecado e de toda injustiça. Então você precisa de fé e obediência. Qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Aqui não está falando da lei de Moisés, porque nós não estamos debaixo da lei de Moisés, mas está falando de toda a palavra de Deus. Então a nossa lei é Cristo, entendeu? São os mandamentos de Cristo. Você está pecando, você peca, você transgride a lei, e o pecado é a transgressão da lei. Você transgride a palavra de Deus que mandou ser santo. E vós sabeis que ele foi manifestado para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Existe um problema aqui na tradução da King James, que é uma tradução direta da King James Version em inglês, que em vez de usar a palavra tirar, coloca a palavra carregar. E ao colocar a palavra carregar os nossos pecados, fica mais fácil de você ser enganado por lobos e pés de cordeiro. Porque você vai pensar, então Cristo está carregando meus pecados e eu posso continuar pecando, ou pecar aqui, pecar um pouquinho aqui, pecar um pouquinho ali, porque está carregando meus pecados. Não, a palavra em inglês é take away our sins. Aqui está, and you know that he was manifested to take away our sins, and in him is no sin. Ele veio tirar, remover os nossos pecados. Então Jesus, lembra que ele fala que ele veio te purificar de todo pecado? Significa que todo pecado não faz mais parte de você, ele veio tirar os seus pecados, e nele não há pecado. Então, só assim você consegue ser puro de verdade. E só assim você consegue ter a esperança de ser como ele é. Só assim você sobe para o céu, tá entendendo? Então, eu tomei a liberdade de mudar o carregar para a palavra literal do inglês, que é aqui em James 1611, é para ser uma tradução literal do inglês. Do inglês, tá bom? Então eu tirei o carregar e mudei para tirar. Mas se fosse carregar também, dá para entender. Se você simplesmente entender que se eu carrego algo de você, algo que estava em você não está mais em você. Ou seja, eu tirei de você, tá bom? Mesma coisa. Só que aqui fica mais claro. Qualquer que permanece nele, em Jesus Cristo, não peca. Qualquer que peca não viu e não conheceu.
Então, acabou. Falou, tá falado, tá bom? Toda a Bíblia fala a mesma coisa. Ser salvo é ser santo. A partir do momento que você vai para Jesus, você permanece na luz, e na luz não existe trevas. Você para de ser um pecador. Sua igreja não aceita isso, as pessoas a quem você chama de irmãos, ou que dizem ser irmãos em Cristo, não aceita isso. Isso é uma evidência de que elas não são de Deus. Elas são pecadoras, elas continuam não aceitando a doutrina da verdade, que elas amam em pecado, seja o pecado que for, elas não têm parte com Deus, porque quem diz que tem parte com Deus, e tem comunhão com Deus e anda em trevas, é mentiroso. Então a palavra está se repetindo com várias palavras diferentes, em vários capítulos diferentes. Qualquer que permanece nele, não peca. Se nós dizemos que temos comunhão com Deus e andamos em trevas, mentimos. Então qualquer que permanece em Jesus, não peca. Qualquer que peca, não viu e nem conheceu. Se você ainda é um pecador, ou se tem pessoas na sua igreja, na sua família, na sua vida, ou qualquer pessoa que você conhece que ainda seja uma pessoa pecadora, ela jamais conheceu Jesus. Porque conhecer Jesus é andar, é viver em santidade, é não ter parte com as trevas, tá bom? João 8,12 ou João 12,46. Quem anda com Jesus não anda mais em trevas. Filhinhos, não deixeis homem algum vos enganar. Se você deixar alguém te convencer do contrário, você está se deixando enganar. E se você seguir o engano, você segue uma mentira. E nenhuma mentira vem da verdade. Você vai queimar, tá bom? Aquele que faz justiça é justo, assim como ele é justo. Não existe fazer a justiça e fazer a injustiça. Ou você é justo, ou você é injusto. Lembra que em Deus não existe treva alguma? Então, a partir do momento que a árvore é convertida para árvore boa, ela é justa, ela é limpa, ela para de pecar. Então, ou você é justo ou você não é. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para este propósito, o Filho de Deus foi manifestado para que ele pudesse destruir as obras do diabo. Então aqui a gente tem repetido novamente para que Jesus veio para salvar o pecador. Como que Jesus salva o pecador? A partir do momento que Jesus destrói o poder do diabo sobre o pecador para manter ele pecado. Tá bom? Jesus veio arrancar a coleira do nosso pescoço para que a gente pare de fazer aquilo que o diabo nos manda fazer, para que a gente pare de pecar e seja santo, santificado. Alguém que é santificado virou o quê? Vamos lá, vamos simplificar ainda mais. Se algo é petrificado, aquele algo virou o quê? Pedra. Se algo é vitrificado, aquele algo virou o quê? Vidro. Se algo é lavado, aquele algo virou o quê? Limpo. Se algo é santificado, aquele algo virou o quê? Santo. Então, se nós somos santificados pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, significa que não há mais pecado em nós, e nós somos o quê? A partir daí, santos. Pronto, acabou. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Acabou? Entendeu? Porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar porque é nascido de Deus. Então Jesus nos impede de cair. A semente, a palavra de Deus, permanece dentro de nós. O reino de Deus está dentro do homem que foi convertido. Então, a pessoa que é nascida de Deus de verdade, que nasceu do Espírito Santo, ela não tem mais parte com as trevas. Ela passou a ser templo de Deus e ela não pode mais pecar porque é nascida de Deus. Então não pode dar árvore boa. Vamos voltar lá. Aqui, ó, Mateus 7,18. Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem pode a árvore corrompida dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos ou frutos bons corta-se e lança-se no fogo. Ou seja, todo pecador vai queimar. Então, a gente volta aqui. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque não pode cometer pecado, porque é impossível. Porque ele foi transformado de verdade. A árvore boa não pode produzir fruto mau. Então tá aqui. E não pode pecar porque é nascido de Deus. Nisto, no fruto que sai da árvore, é que os filhos de Deus são manifestos e os filhos do diabo. É assim que a gente conhece quem é quem. Ou quem é de quem. Aquele que não faz justiça não é de Deus e nem aquele que não ama o seu irmão. Ponto final. Fazer a justiça, não fazer a justiça significa pecar, significa fazer a injustiça, significa ser injusto. Aquele que é injusto não é de Deus. É isso que o texto está falando. E nem aquele que não ama o seu irmão. Ou seja, se você não ama o seu irmão, você odeia o seu irmão. Se você odeia o seu irmão, você está em trevas, você é pecador. Então, aquele que não é justo não é de Deus e nem aquele que é pecador. E nem aquele que ama o seu irmão aqui é um exemplo de pecado, tá bom? O texto só se repete com palavras diferentes. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que devemos amar uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas próprias obras eram mais e as do seu irmão justas. Não vos maravilheis, meus irmãos, se o mundo vos odeia. Então não fica surpreso, não fica espantado se as pessoas que faziam parte da sua vida as quais você quer levar a verdade, começa a odiar você, começa a não gostar do que você está falando, esse negócio de Cristo, esse negócio de ser santo, não se maravilhe. Eles só odeiam você porque eles querem permanecer nas trevas, eles querem continuar em erro com Deus, porque eles não temem a Deus, eles não levam Deus a sério. E no fim, eles vão queimar, eles são cegos, eles andam em trevas. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, ou seja, você sabe que você passou, a morte é o pecado, você sabe que você passou do pecado para Jesus Cristo, para Deus, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama o seu irmão permanece na morte. Então, aqui está estreitado em um tipo de pecado, mas não amar seu irmão é equivalente a qualquer outro pecado, entendeu? O homicida vai queimar com o mentiroso, que vai queimar com o adúltero, que vai queimar com o fofoqueiro, enfim. Aquele que não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer pecador permanece na morte, vai ser acometido pela segunda morte, que é o lago de fogo, vai queimar no inferno. Qualquer que odeie o seu irmão é homicida. E vós sabeis que a vida eterna não permanece em nenhum homicida. Então, se você odeia o próximo, não tem vida eterna para você. Você precisa ser convertido, e ser convertido significa que aquilo que você era, você não é mais. Então você vai deixar de fazer as coisas que você faz, que são obras da carne, você vai parar de odiar as pessoas, ou qualquer outro pecado que seja. Do contrário, você não permanece. A vida eterna não permanece em você. Você não tem céu para você, entendeu? Nisto percebemos o amor de Deus, porque Ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. Porém, quem tiver os bens desse mundo e ao ver o seu irmão necessitado, fechar-lhe o seu coração, como habitará nele o amor de Deus? Se existe uma pessoa que é de fato de Cristo, está passando necessidade, você tem abundância, você tem a capacidade de ajudá-la, e você fecha o seu coração para ela, de modo que você não a ajuda, como que o amor de Deus vai habitar dentro de você? Não habita. Pelos frutos os conhecereis. Ou seja, se você não quer ter amor pelo próximo, como você quer que Deus tenha amor por você?
Você não vai para o céu se você continuar nesse negócio de obra da carne, de obra do diabo, de fechar o coração para quem necessita, sendo que você tem a capacidade de ajudar essa pessoa, e ainda mais sendo essa pessoa parte do corpo de Cristo. Pior, né? A palavra diz, Jesus falou na parábola dos bodes e das ovelhas, que aquilo que fizeste a mim, ou melhor, que aquilo que fizestes a esses que creem em mim, a mim me fizeste. E aquilo que não fizestes a eles, a mim não me fizeste. Então, o seu irmão em Cristo é um mini Jesus, é um reflexo de Jesus. Se você não ajuda, você está fechando os olhos para o próprio Deus. Você vai pagar para isso. Você vai pagar por isso. Bom? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra em verdade. Você para de falar, para de ser um fanfarrão, e simplesmente faça, obedeça a Deus, as suas obras, a sua ação, a sua atitude que vai mostrar se você ama alguém de verdade. É o que você faz, não é simplesmente o que você fala. Se a sua palavra não bate com a sua ação, a sua palavra é em vão. E nisto sabemos que somos a verdade e asseguraremos os nossos corações diante dele. Porque se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amado, se o nosso coração não nos condena, temos então confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos as coisas que são agradáveis à sua vista. O que é agradável à vista de Deus? Por acaso você vê que pornografia é algo agradável à vista de Deus? Por acaso você ficar falando palavrão é agradável à vista de Deus? Por acaso você ser amigo do mundo e fazer piadinha ou simplesmente ficar de conversinha com as pessoas que não são de Deus é agradável à vista de Deus? Deus é esse que mandou você se separar de quem quer andar em trevas? Não. Então se você não obedece a Deus, como você vai fazer coisas que são agradáveis à vista de Deus? E como que você vai receber dele algo que você precisa? Como que você vai receber alguma bênção de Deus? Você não vai, você precisa agradar a Deus. Como? Fazendo o que ele te manda fazer. E este é o seu mandamento, que creiamos em nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que ele nos deu. E aquele que guarda os seus mandamentos habita nele, e ele nele. Nisto sabemos que ele está em nós pelo Espírito que ele nos deu. Então, quando você sabe que Deus habita em você e você em Deus, quando você faz o que ele manda, quando você vive da maneira que ele mandou você viver. Amados, não creais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. Como que você prova se o Espírito é de Deus? É muito, muito simples. Vê se a palavra bate com ele. Ou melhor, vê se ele bate com a palavra de Deus. Se ele vive conforme a Bíblia mandou, se ele é santo e vive separado de quem não vive, se ele usa da sua abundância e do seu poder e da sua força para ajudar o próximo, e se não tem nenhum pingo de fermento, de erro na vida dele, aí sim, você sabe que ele não é um falso profeta. Mas, caso exista qualquer um desses errinhos, qualquer um tipo de infidelidade, significa que eles não são de Deus, eles são apenas fingidores, enganadores. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que é de vir e já agora está no mundo. Então também não se deixe ser enganado com falsos profetas, falsas pessoas que tentam representar a Deus, tiram isso do seu contexto, tá bom? Porque se a gente analisar isso isolado de todo o contexto bíblico, então significa que Edir Macedo, por exemplo, é de Deus, porque confessa que Jesus Cristo veio em carne, tá bom? Significa que Valdomiro Santiago é de Deus, significa que Paulo Júnior é de Deus, significa que Augusto Nicodemos ou que Hernandes de Lopes são de Deus. Não, eles não são de Deus, tá bom? Eles são falsos profetas. Então isso você tem que colocar no contexto geral da Bíblia e entender que a Bíblia já estabeleceu o que é ser de Deus e o que é ser filho do diabo, entendeu? Santo e obediente é filho de Deus, quem não é, não é. Vós, os de Deus, filhinhos, já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, se Jesus Cristo habita em você, se você é templo de Deus, se o reino de Deus habita dentro de você, o diabo não ganha mais você, não ganha mais de você, não te domina mais, e o pecado não tem mais efeito em você, porque você não está mais sujeito a ele, porque Jesus é mais forte do que ele e do que as obras da carne, que o diabo, enfim, Jesus tirou sua coleira, te livrou das trevas, e aquilo que antes, e do qual antes você era céu, você não é mais, porque Jesus está dentro de você, ele te impede de cair. Eles são do mundo, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Então tá aqui, ó, pelos frutos os conhecereis. Eles são do mundo, por isso que eles falam do mundo, e o mundo os ouve. Então, eles falam do mundo, eles falam das coisas que são erradas contra Deus, e, enfim, das pessoas que são erradas contra Deus, eles falam e aceitam nas suas vidas, e o mundo os ouve, o mundo dá ouvido para eles. A palavra diz em Salmos que abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio. Então, o mundo ouve o ímpio porque o mundo é ímpio. Você não pode ter nada a ver com o mundo, você não pode ter nada a ver com o ímpio. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então temos aqui a Bíblia te dando mais uma forma de você ter o discernimento. Se você está falando a palavra de Deus para essa pessoa da sua vida, que você ama, que você quer que seja salva, que você quer que ande na luz, e você reconhece que ela está em trevas, e ela simplesmente não dá ouvidos a você, significa que ela não é da verdade, ela é da mentira, ela quer continuar na mentira, ela é do espírito do erro, ela vai queimar, tá bom? E ouvir aqui não significa receber as palavras nos ouvidos delas. Não significa escutar o que você está falando, as palavras, e até mesmo dizer, entendi, claro, eu concordo. Não, isso não é ouvir. Ouvir é além disso, ouvir é obedecer, ouvir é se curvar, ouvir é obedecer a Deus e fazer o que ele mandou. Então se a pessoa ouve de verdade, ela vai fazer a mesma coisa que você está fazendo, ela vai se separar de quem prefere andar no erro, em desobediência, e ela vai andar na verdade em total santidade. Então aqui você já conhece o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então aqui a gente tem outra perversão que eles usam no sistema religioso de hoje, que as pessoas que acham que são salvas entendem, acham que entendem. De que modo? Elas falam, se Deus é amor, ele sempre me perdoa quando eu peco.
entendeu? Mas não existe isso, porque pecado voluntário leva à condenação. Então, a maneira verdadeira que o amor de Deus se manifesta, primeiro, é o fato que ele não te jogou para queimar no inferno ainda, tá bom? E você está aí. Segunda, é que ele te mostra a verdade para que você escape do inferno, para que você corra para Jesus, que é a única saída, que é o único caminho, a verdade e a vida, para que você não tenha que queimar. Então, o amor de Deus, a misericórdia de Deus e a graça de Deus de te dar a verdade para que você tenha a escolha de seguir essa verdade e não tenha que perecer. Não é tapinha nas costas enquanto você peca, enquanto você anda em desobediência a Deus e enquanto você fala a Deus que me perdoe, mas que é pecado, tá bom? Não é isso. Não se deixe enganar. Nisto foi manifestado o amor de Deus para conosco. Por esta causa, Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver através dele. A vida significa a vida em santidade. Você tem a vida eterna se você vive em santidade através de Jesus. Nisto está o amor de Deus. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para ser a propiciação para os nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, devemos também amar uns aos outros. Ninguém viu a Deus em tempo algum. Se amamos uns aos outros, Deus habita em nós e seu amor é aperfeiçoado em nós. Nisto sabemos que habitamos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito Santo. E nós vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. E o Salvador do mundo te salva do quê? Dos seus pecados. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus habita nele e ele em Deus. Outro versículo que eles pervertem. Eles esquecem que Jesus falou que falar é diferente de fazer. Aí eles isolam um versículo para dizer, eu confesso Jesus como meu Salvador, mas eu ainda peco. E eles acham que estão salvos. Não, eles não estão salvos, porque lembra que não existe comunhão com Deus entre Deus e uma pessoa que está andando em trevas? Você lembra que aquele que é nascido de Deus não comete pecado? Você lembra que Jesus falou que aquele que anda com ele não anda mais em trevas? Então, confessar que Jesus é Filho de Deus é muito mais profundo do que simplesmente falar isso. É confessar com a sua vida, através das suas atitudes, porque pelos frutos é que a gente conhece a árvore. Então, quando que eu confesso que Jesus é o Filho de Deus? Quando eu vivo de acordo com a maneira que ele mandou eu viver. Quando eu sou transformado pelo seu poder, quando ele me lava, me limpa e tira todos os meus pecados. E a partir daí eu ando separado do pecado, separado do pecador e ando em completa obediência a ele, amando o próximo como a mim mesmo e usando a minha abundância para ajudar quem necessita quando eu tenho a possibilidade de fazê-lo. Isso é confessar Jesus como Filho de Deus. Não é o Edir Macedo falar Jesus é o Filho de Deus e agora, porque o Edir Macedo falou, o Edir Macedo está salvo. Não, Deus não habita em herege. Deus não tem parte com quem anda em trevas. Chamam esses de mentirosos, tá bom? Coloca as coisas no seu devido contexto, senão você vai se enrolar e você vai cair numa teia e num laço do diabo. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para nós. Deus é amor. E aquele que habita em amor, habita em Deus e Deus nele. Jesus falou uma coisa muito importante em João 14,15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, habitar em amor significa viver da maneira como Deus mandou que você viva. Deus falou, sede santos porque eu sou santo, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Jesus falou em Mateus 5,48, sede perfeitos como vosso Pai que está no céu é perfeito. Tá bom? A palavra diz que o amor é o vínculo, é o elo da perfeição. Então, se você ama a Deus de verdade, a sua vida vai confessar isso. E você não vai mais ter parte nenhuma com as trevas e nem com quem anda em trevas. Nisto, o amor de Deus é feito perfeito, para que tenhamos confiança no dia do julgamento. Porque como ele é, assim somos nós também, quando? Neste mundo. Como que Jesus é? Como que Deus é? Santo, né? Por completo. Puro, por completo. Então, a santidade a gente alcança quando? Qual é a prova da salvação? Neste mundo, somos convertidos para que possamos subir para o outro, para que possamos herdar a vida eterna. Então, aqui, as igrejas negam isso aqui. Elas negam que é possível ser santo. Elas negam que é possível ser perfeito de acordo com Deus, não de acordo com o mundo. Elas negam que é possível andar em santidade. Elas negam que é possível ser obediente. Elas negam Jesus Cristo e não tem parte com ele. Você está entendendo que versículo por versículo, a palavra de Deus está desbancando, está desmentindo o sistema religioso que vocês seguem, né? Não seja servo de religião do homem, não seja servo do sistema religioso. Seja servo de Deus. Olhe para a palavra de Deus e ela tem que ser o seu guia. Não há temor no amor, mas o amor perfeito lança fora o medo, porque o medo traz tormento. Aquele que teme não é perfeito em amor. Então a Bíblia fala que o espírito do medo não vem do Senhor. Tá bom? Então não tema, simplesmente obedeça ao Senhor e ele vai cuidar de você. Nós o amamos porque ele primeiro nos amou. Se um homem diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Novamente a gente está vendo se materializar na nossa frente de novo. 1 João 5. Essa é a mensagem que nele e você falamos que Deus é luz, não há treva alguma. Se nós dissermos que temos comunhão com Deus, ou seja, que eu sou cristão, que é uma Deus e andamos em trevas e pecado, mentimos. O que o texto acabou de dizer aqui? Se algum homem diz, eu amo a Deus e peca, é mentiroso. Porque se ele não ama seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E este mandamento temos dele, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Ou seja, a santidade por completo. Não pode haver fermento, não pode haver erro, não pode haver veneno na sua vida. Você tem que amar o próximo também. E amar, lembre-se que não é compactuar com o erro, nem compactuar com quem vive e anda em erro e em desobediência contra Deus. Desses, Deus mandou você se separar. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama aquele que o gerou também ama ao que dele foi gerado. Novamente, existe mais um pretexto para abominação aqui, para perversão de doutrina e para heresia. Você não pode tirar o texto do seu devido contexto, de todo o contexto bíblico, tá bom? Todo aquele que crê em Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Você tem que entender que crer vem junto com obedecer. E se você obedece, você é santo e você não tem mais parte com o pecado nem com o pecador. Então crer não é falar eu creio, porque Jesus não vem simplesmente sem o poder de Jesus para te libertar do pecado.
Então, se você crê em Jesus de verdade, você crê em todo o pacote. Você crê no pacote completo, você é liberto de todo pecado e nada mais tem a ver com a sujeira. Porque só assim você pode ter comunhão com Deus, só assim você pode fazer parte do corpo de Cristo. Só assim você pode ser cristão, só assim você é a noiva, tá bom? Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Novamente o texto está falando de obediência. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Sabe o que isso acabou de me lembrar aqui? Deus me falou, no momento que eu estava me separando das pessoas da minha vida, que para elas os mandamentos de Deus eram pesados. Ele mandou o texto, sabe qual? De Malaquias 3,14, que diz: vós dissestes, inútil é servir a Deus, e que lucro temos em guardar a sua ordenança e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Foi isso que Jesus Cristo, que Deus me mostrou quando eu estava me separando das pessoas do meu passado que não queriam andar com Deus. Ele mostrou que para elas, era assim que elas viam a Deus, que era inútil servir a Deus da maneira que ele mandou que elas lhe servissem em santidade. Elas acharam que não tinha vantagem nenhuma em obedecer a Deus, e que isso era um fardo, servir a Deus, como ele manda. Entendeu? Então, para um servo de Deus de verdade, os mandamentos de Deus não são pesados. Você está disposto a carregar sua cruz, você sabe que Jesus vai te dar força, você vai fazer o que é preciso ser feito, você vai se separar de toda a sujeira e todos os sujos, não importa de quem. Tá bom? Jesus vai trazer divisão, inclusive na sua família, entendeu? Porque a família de Deus é aquela que obedece a Jesus, que guarda os mandamentos de Deus. É Mateus 12:46, acho que é daí por diante, tá bom? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se você tem fé em Deus, a sua fé não é nula, a sua fé não é vã, a sua fé não é desacompanhada da sua obediência. A fé de verdade tem pernas, porque sem pernas ela não te leva a lugar nenhum, tá bom? Fé sem obras é morta. A fé sem ação, a fé sem obediência, a fé sem atitude é uma fé falsa, é uma fé que não te leva a vitória alguma. É uma fé só que te engana, tá bom? No livro de Tiago fala que você não deve ser apenas um ouvinte da palavra, mas um cumpridor dela. Do contrário, você estará enganando a si mesmo. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Novamente, você tem que colocar o crer no seu devido contexto bíblico. Se eu creio que Jesus é Filho de Deus, eu creio que vai me salvar do quê? Dos meus pecados. E se ele me salvou dos meus pecados, significa que eu não estou mais do quê? Em pecados. E se ele mandou me separar de tudo que ofende a Deus, significa que eu não tenho uma ligação com o quê? Com tudo que ofende a Deus, nem com todos, tá bom? Isso é crer. Este é aquele que veio por água e sangue, a saber, Jesus Cristo. Não apenas por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Ou melhor, é a verdade. Porque três são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. Esses três concordam em um. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque este é o testemunho de Deus que ele testificou de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porquanto não crê no testemunho que Deus deu de seu Filho. E este é o testemunho que Deus nos deu, a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Você precisa de Jesus para ter vida eterna, não tem outro caminho. Aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho não tem a vida. Lembra de novo do que Jesus falou: quem o segue, não andará mais em trevas. Então, ter o Filho significa não ter mais parte com o pecado. Só assim você tem a vida, só assim você não queima, só assim você tem a vida eterna e herda o reino de Deus e o reino do céu. Estas coisas escrevi a vós que credes em o nome do Filho de Deus, a fim de que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, ou seja, a vontade de Deus, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos dele as petições que desejamos. Se for o quê? Conforme a vontade dele. E aqui a gente entra no tópico do pecado por ignorância. Se alguém vir o seu irmão pecar um pecado que não seja para a morte, deverá orar. E Deus dará vida àquele cujo pecado não é para a morte. Há um pecado que é para a morte, e não digo que se deve orar por este. Então vamos pausar aqui e vamos lá para Hebreus 10, 26 a 27. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, ou seja, depois de saber que Jesus veio para te salvar dos seus pecados, para te santificar, para que você não seja mais um pecador, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Porém, uma expectação terrível de juízo e uma indignação ardente que há de devorar os adversários. Se você continuar pecando voluntariamente, juízo sobre a sua cabeça, ira de Deus sobre a sua cabeça, que vai te destruir porque você se põe em adversaridade, em oposição a Deus, que é santo e te mandou ser santo, e você está pecando voluntariamente. Está entendendo? Isso é um pecado para a morte. Se você continuar pecando, você vai queimar. Então, qual é a diferença aqui do pecado para a morte e do pecado que não é para a morte? O pecado que não é para a morte não é um pecado voluntário. É algo que você faz por ignorância. É uma lambança. É algo que você não intencionou fazer e que você nem sequer passou na sua cabeça que ia ser algo de errado, entendeu? A partir do momento que você tem a consciência de que você errou contra Deus, você para de pecar. Inclusive o pecado que não é para a morte, porque você adquire essa maturidade em Cristo, você para de ser um bebê em Cristo, uma criança em Cristo, uma pessoa imatura espiritualmente, e você começa a facilmente vencer o diabo e não deixar com que ele se aproveite da sua maturidade, porque você não vai mais ser imaturo, entendeu? Inclusive o pecado que não é para a morte, você vai parar de cometer, porque você vai amadurecer e Jesus Cristo ele vai te impedir de cair. Então esse é um pecado que não é para a morte. E nesse caso, sim, você deve orar para o seu irmão
E Deus vai perdoar, vai dar vida àquele cujo pecado não é para a morte, porque ele entende que não foi algo proposital. Mas existe um pecado que é para a morte, não digo que se deve orar por isso. Então se a pessoa quer continuar pecando, olha, voluntariamente, não quer ser liberta, vai para Jesus, não quer parar de pecar, não continua errando e desprezando e não tem temor de Deus algum, a palavra manda você não orar por essa pessoa, tá bom? Ela não tem parte com a luz, porque ela escolhe andar em trevas, pecado voluntário. Desobediência voluntária, infidelidade voluntária. Toda injustiça é pecado, e é um pecado que não é para a morte. Então, a gente já viu aqui qual pecado que não é para a morte. E aqui a gente entende de novo, e o texto se repete. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Entendeu? Mas o que é gerado por Deus guarda-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. No sentido de que o maligno não o tenta? Não. No sentido de que o maligno não o faz cair. Entendeu? Porque quem é gerado por Deus guarda-se a si mesmo, se mantém de pé, e Jesus impede de cair, o maligno não lhe toca, no sentido de que não a faz cair, porque Jesus está dentro dela e maior é aquele que está dentro de mim do que aquele que está no mundo. Entendeu? E nós sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu um entendimento para que possamos conhecer aquele que é verdadeiro. Lembra do que é conhecer a Deus, né? Conhecer a Deus é não pecar mais, é ser santo. E nós estamos naquele que é verdadeiro. Lembra que a palavra fala que quem habita em Deus são aqueles que guardam as suas palavras, que guardam os seus mandamentos. Então está aqui novamente a prova da salvação. Ou seja, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Novamente, eu espero que tenha ficado bem claro. Eu tentei ser bastante enfático e repetitivo nas coisas que precisam e são a base de todo conhecimento. Do contrário, se você se deixa abalar nessas coisas, se elas não estão firmes, se elas não estão sólidas, nada mais está sólido. E você simplesmente não consegue construir uma casa espiritual se a fundação não está sólida, entendeu? A casa vai ruir. Você precisa se firmar na rocha, porque quem não se firma na rocha, quando o vento bate, a casa cai. Então você precisa correr para Jesus para ser santo, se você ainda não é. Se você ainda não se separou das pessoas que não são santas e não querem ser santos, que não aceitam a verdade, que se ofendem da verdade, que falam até bonito, mas simplesmente não obedecem, você precisa correr para Jesus e pedir força para obedecer Ele. Do contrário, não tem salvação para você, tá bom? Você vai ficar para trás para receber o juízo na sua cabeça, porque você se põe em posição de oposição contra Deus e você passa a ser um adversário de Deus, pecando voluntariamente contra Ele. A partir do momento que você sabe da verdade, tem conhecimento da verdade e escolhe andar contra essa verdade, você está em posição de infiel a Deus, de filho da desobediência, e a palavra diz que a ira de Deus está reservada para esses, tá bom? Você não faz o bem, você faz o mal, você opta pelo caminho errado, o caminho do erro, o caminho do engano, o caminho do pecado, o caminho da desobediência e da infidelidade. E se você for ler em Romanos 2, está escrito o seguinte: mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, ou seja, porque seu coração não se dobra a Deus, ele é duro contra Deus e você não se arrepende, e você não para de fazer aquilo que é errado, você tesoura para si mesmo, ira, para o dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus. Você está colhendo, você está plantando para você algo que você vai colher depois, que é a ira de Deus, porque você não para de desobedecer a Deus. O coração é duro. O qual retribuirá cada homem segundo seus atos. Vida eterna, aos que perseverando em fazer o bem procuram glória, honra e imortalidade, mas indignação e ira aos que são contenciosos, ou seja, você contende com a verdade e como que isso se manifesta? Porque você não obedece essa verdade. E não obedece a verdade, mas obedece a injustiça. Ou seja, ou você é justo ou você é injusto. A palavra fala que você é servo daquele que você obedece. Romanos 6,16, tá bom? Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Fazer o mal, simplesmente pecar e andar em desobediência contra Deus. Primeiramente do judeu e também do gentil. Ou seja, ninguém escapa. Todo homem que faz o mal, todo homem que não anda com Jesus faz o mal, tá bom? Mas glória, honra e paz a todo homem que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao gentil. Porque não há acepção de pessoas para Deus. Então não adianta você falar, eu ouvi uma mensagem de Deus, ouvi um chamado de Deus e me chamou para ser salvo. Você acha que porque você recebeu um chamado, você já está escolhido. Não, você não está. Não há exceção de pessoas para Deus, ele não trata ninguém com favoritismo. Se ser chamado é diferente de ser escolhido, não importa se você é judeu, se você não é judeu, se você é gentil, não importa. Se você não fizer a vontade de Deus, se você não se curvar à vontade de Deus para ser santo e obediente, você é um filho da desobediência e para você está reservada a indignação e a ira de Deus. E ele vai escolher a maneira apropriada para te punir. Se você quer queimar no inferno, continue em erro, que é para lá que você vai. Tá bom? Então, se acertem rápido, se separem rápido, carreguem a cruz de vocês e lembrem-se que é necessário você negar a si mesmo, você esquecer do seu modo de pensar, do seu modo de viver, você esquecer de tudo que você acha que é certo e simplesmente seguir Jesus carregando a sua cruz. Do contrário, você não anda com ele, tá bom? E se você não anda com Deus, você anda contra Deus. Qualquer dúvida, pode mandar uma mensagem no Instagram. Falou!